Atos capítulo 24. Estamos estudando e finalizando, graças a Deus, o livro de Atos. Estamos na parte final do ministério do apóstolo Paulo, onde ele é preso. 24. 24 mesmo. Onde ele é preso, julgado, acusado injustamente e segue esse julgamento. Na semana passada, a gente viu Paulo perante Herodes, né? E agora Paulo, 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libero contra Paulo. Então, quem lembra aí da semana passada, só leia o capítulo 23, versículo 2. Ele estava lá com o sumo sacerdote. Né? Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o fizessem calar a boca. Isso. Ferisse na boca. E o sumo sacerdote, mandou bater na boca de Paulo, bater mesmo. Então, com certeza, isso fez o sumo sacerdote ficar com raiva. E ele levar isso para o lado pessoal e entrar de vez na parada. Então, ele entrou de vez na parada e quis realmente acusar Paulo por tudo. Então ele desce junto com alguns anciãos e um orador chamado Tértulo. Não se sabe ao certo se Tértulo era judeu ou gentil, porque os versículos 5, 6, 7, as declarações dele, em algum momento parece que ele é judeu, ele cita os judeus como eles, mas em algum momento ele cita os judeus como nós, como se ele fizesse parte também do judaísmo. Então não se sabe ao certo se ele era judeu ou gentil, mas provavelmente ele era judeu, provavelmente. Esse Tértulo, ele era um advogado, inclusive a própria palavra Tértulo, que é o significado do nome dele, e na antiguidade eles tinham o nome, tinha a ver com a pessoa normalmente, né, o título também. Ele era um orador realmente, o nome dele significa aquele que tem boa oratória. O que é oratória? É a capacidade de se comunicar bem e também de conseguir convencer os outros. Então Paulo, por exemplo, ele tinha uma excelente oratória. Isso não basta só você ter o conhecimento, você sabe passar o conhecimento adiante, sabe falar bem, comunicar bem com as pessoas. Então Tértulo é um exímio argumentador e isso vai ficar comprovado aqui na lição de hoje. Ele vai trazer pelo menos 4 acusações contra o apóstolo Paulo, mas ele não chega e joga as acusações do nada. Vejam como os judeus estão planejando ardiosamente realmente matar o apóstolo Paulo. Eles trazem um advogado desses justamente para convencer Félix a matar Paulo. Olha o que ele fala. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também teu providente cuidado se tem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte. Isso reconhecemos em toda a gratidão. Então aqui o Tértulo ele faz um elogio, né, antes de iniciar a sua acusação, mas não é um elogio qualquer. A gente chama isso de lisonjear ou bajular, ou na gíria, puxar saco, né? Puxa saco de Félix. Ele fala, excelentíssimo era algo comum mesmo, era um termo que você utilizava para uma pessoa que estava em uma posição, né, de hierarquia superior, para um nobre, governador, para de Félix, isso é extremamente normal. Mas o que ele fala a seguir é o mais puro puxa-saquismo, infelizmente. Porque ele diz, a gente está com muita paz, traz o seu reino, você é responsável com a nossa região, o governo está sendo uma maravilha, está muito bom. Não estava. Fontes históricas extremamente confiáveis, as quais Flávio José foi uma delas, mostram que Félix foi um governante muito ruim. E se tinha uma coisa que eles não tinham na época do governo dele, era paz. Não tinha. Félix foi muito ruim. Então ele está literalmente mentindo, literalmente puxando o saco, sem pensar 2 vezes. Ele não está nem elogiando a característica do cara puxar saco, ele está mentindo mesmo, na cara dura, a fim de tentar seduzir e ganhar Félix ali.
né, de amaciar o ego dele e conquistar ele. E depois de fazer essa bajulação, esse elogio, aí ele segue com as 4 acusações do apóstolo Paulo. Então você está sendo muito bom no seu governo, mas, entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te de conformidade com a tua clemência, que nos atenda por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus espalhados por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei, mas sobreveio o comandante Lícias, o arrebatou de nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Claro que eles iam concordar, eles chegaram todos juntos com esse objetivo, né? Obviamente. Mas vamos lá. Primeira acusação. Ele fala que Paulo é uma peste. Paulo é uma peste. É uma praga. É alguém que não deveria existir. Que está disseminando uma heresia, segundo eles, né, pelos judeus estão dispersos por todo o mundo. Segunda acusação. Ele é o principal agitador da seita dos nazarenos. Então, eles tratavam o cristianismo como uma seita. Então, não no sentido de serem a gente conhece hoje, é no sentido de grupos, né, de subdivisões dentro do judaísmo. Assim como o farisaísmo era uma seita, e os saduceus também eram outra seita, para eles o cristianismo era só mais uma seita, isso é só mais uma corrente de pensamento, ainda dentro do judaísmo, porém que era diferente das demais. Então, uma nova corrente. Então, os nazarenos, a seita dos nazarenos. Então, para eles era nesse sentido. Só que essa palavra seita, ela é heresis no grego. Ela também tem o significado de heresia, realmente. Por isso que seita é muito atribuído à heresia nos dias de hoje. Então, eles não acreditam naquilo que está sendo disseminado e pregado, mas ainda assim consideram parte do judaísmo. Porque, mais uma vez, o cristianismo ele faz essa ruptura com o judaísmo ao longo do tempo. O cristianismo não vem para se opor ao judaísmo. O cristianismo é a consumação do judaísmo. Alguns já consideravam um movimento totalmente diferente, outros não. Então foi um processo que aconteceu ali ao longo dos anos. Esse termo nazareno é um termo pejorativo usado propositalmente, porque não podia vir coisa boa de Nazaré. Vou falar isso para Jesus. E o Messias é de Nazaré, e pode vir uma coisa boa de Nazaré. Às vezes a gente tem preconceito, né? Por causa da posição geográfica de alguém, de acordo com o local que ela vem, e pode vir coisa boa dali, rapaz. Sei não, eu tenho minhas dúvidas. Então, eles usavam o termo pejorativo. Semelhante a isso, a gente tem, por exemplo, os católicos, que eles chamam a gente de protestantes com o termo pejorativo mesmo. O termo correto seria evangélicos, né? Porque evangélicos é um termo popular utilizado de forma não pejorativa para que significa todo o não católico. Mas o termo protestante é utilizado muitas vezes como termo pejorativo. Ele surgiu para ser um termo pejorativo. Lá, uma vez eu me tomei com um certo cara que era da Umbanda, esses caras incorporados, sabe? Eles que falam de Jesus, falaram assim, não, a gente não conhece como Jesus, a gente conhece como Nazareno. Então, tipo assim, a gente, quem acreditavam eles falavam, não conhece o Jesus, conhece como Nazareno. Isso aí. Usando o termo pejorativo, os espíritos, né? Eles estavam falando os demônios, né? Utilizando o termo pejorativo ali. Até os demônios conhecem Jesus. Então, a ideia é essa. Outros nomes também para os seguidores de Jesus, que a gente vê na Bíblia, só aqui em Atos. Os nazarenos, os do caminho e cristãos. Cristãos, a gente vê lá em Atos 17, pela primeira vez eles são chamados de cristãos. Atos 11, são chamados de cristãos, pela primeira vez. Então, o termo passou a ficar mais famoso ao longo do tempo. Tá, próxima acusação. Ele tentou profanar o templo. Mentira. E outra, já tinha sido comprovado que essa acusação era falsa. Qual foi a acusação?
eles acusaram Paulo de levar tráfico para dentro do templo. E ele era gentil, ele não podia entrar lá. Não, trófimo. E ele era gentil, ele não podia entrar lá. O templo, o pátio dos judeus, tinha uma restrição. E bem na entrada, e Tetiose mostra isso, mostra lá em grego, em latim, para todo mundo entender. Estava lá, daqui gentios não podem passar, porque senão serão punidos com pena de morte. Morte, vai ser apedrejado. Nem os guardas romanos entravam lá, não podia. Então só os judeus poderiam ficar lá dentro. Então, como viram Paulo com esse cara lá em Jerusalém, e depois viram Paulo no templo, eles juntaram uma coisa com a outra e falaram, então ele estava com Paulo no templo, não faz muito sentido. Paulo já tinha se arrependido e já tinha provado. Tanto que Paulo, na sua argumentação, ele vai falar isso. Muito obrigado, Aurélio. Na sua acusação, ele vai falar isso. Então, as 4 acusações que ele fala, Paulo não se defende de todas, o que é curioso, vocês vão entender o porquê. Então, as 4 acusações são: ele acusa Paulo de ser uma peste, de promover sedições, isso é, de seduzir, né, disseminar essa heresia, segundo eles, para os judeus que estão espalhados por todo mundo. Ele é o principal agitador da seita dos nazarenos, principal agitador do cristianismo, que elogiou e tentou profanar o templo. Então, 4 acusações aí. Esse texto que está aí no versículo 6, parte B, até o versículo 8, parte A, tem colchetes, espero que tenha colchetes na sua Bíblia também, ele não consta nos melhores manuscritos, ok? Então, tem sempre aquela possibilidade de ter sido um acréscimo ou um copista, né? E não foi o texto original que o próprio Lucas escreveu. E, mais uma vez, textos e colchetes não são motivo para a gente perder a credibilidade na Bíblia, do contrário, é para dar mais credibilidade ainda, uma vez que o texto que não consta nos melhores manuscritos está marcado aí para você saber. Então, aquilo que não está marcado, você pode ler com plena convicção que está desde o início. Então, isso não dá insegurança, ao contrário, isso passa segurança para a gente, que todo o restante que a gente está lendo é algo bem seguro e confiável. Ok? E os judeus concordaram com a acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Então, eu li uma frase do Thiago Light, ele falou o seguinte: não se posicionar do lado de quem está certo, permanecer neutro e não se posicionar do lado de quem está certo, é favorecer quem está errado. Então, em alguma situação que você claramente vê quem está certo, se você não se posiciona, não estou dizendo você ficar comprando brigas que não são suas, não estou falando isso não. Mas você está ajudando quem está errado. Porque é um a menos para ajudar a razão a vencer. O lado certo, se você sabe que o cara está certo e não se posiciona, você está errado. Está compactuando com o lado errado. E aqui, eles não somente ficam neutros, eles se posicionam mesmo, sabendo que Paulo é inocente de todas essas acusações. Então, Paulo não vai se defender. Sábio, calma, no momento certo ele fala, e aí a gente vê aqui se cumprindo aquele versículo bíblico que Jesus falou. Lucas 12 ou 10, 10, se eu não me engano. Alguém abriu, por favor, para ler para a gente? Mas deixa aberto. Acho que é 12. Lucas 12. Não for 12, é Lucas 10. Não está na memória. Foi do Recife também, eu lembro, é interessante. Os apóstolos com medo, né? 12, né? Uhum. Porque na mesma hora nos ensinará o Espírito Santo que convém falar. Senhor, povo iletrado, muita gente tinha estudo ali, cara, estava analfabeto, boa parte. E aí, como que a gente vai lidar com a pressão ou com situações literalmente como essas? O Espírito Santo vai te fazer saber o que você tem que falar. Vocês vão ver que o tempo todo o Espírito Santo capacitando o apóstolo Paulo diante das principais autoridades. E outra, Paulo é acusado de uma coisa que, mas ainda bem que ele foi acusado disso. Acusado de aproveitar da sua defesa para pregar. Leiam com esse olhar. Estou falando antes para vocês lerem com esse olhar já. Vocês vão perceber. Paulo aproveita para pregar. Ele não só se defende. Ele vê como uma oportunidade e prega. Toda hora ele prega. O Espírito Santo que capacita o apóstolo Paulo, o Espírito Santo que capacita o apóstolo Pedro, é o mesmo que capacita você, que capacita a mim, é o mesmo Espírito Santo. Ele está conosco. O problema é que a gente não confia nele, a gente confia mais
intérpretos à vida, a gente confia mais na nossa retórica, nossa capacidade de argumentar, em como falamos bem, em técnicas que a gente aprende por aí, na internet, de como falar bem. Temos que confiar em Deus. Não estou falando que isso tudo é reprovável, de modo nenhum. Mas o principal é a capacitação do Espírito Santo, que nós devemos buscar, sobretudo, através de uma vida íntima em santidade com Deus. O apóstolo Paulo diz então, vamos fazer cada leitura alternada? Vamos ler do 10 até o 11 mesmo, né? Vamos ler toda a defesa dele de uma vez só. Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos é juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amontinando o povo, pois nas sinagogas pela cidade. Nem te podem provar as acusações que, agora, fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta parte que alguns judeus da Ásia me encontraram, já purificado, no templo, sem ajustamento e sem tumulto. Sem ajustamento e sem tumulto. Os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. A não ser essas palavras que, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Amém. Então, a gente vê que esse Tértulo era um grande orador, Paulo também era. E além de grande orador, o Espírito Santo estava com ele. Então, vamos analisar aqui a defesa de Paulo. Fazer um paralelo com a acusação de Tértulo, é claro, né? Então, quando Tértulo bajula o cara, são 2 versículos, né? Ele, excelentíssimo, isso aqui, está sendo bom demais, não sei o quê. Paulo não se derrota. Então, a única coisa que Paulo nem se refere a ele como excelentíssimo. Porque Paulo não concordava com esse termo para ele. Então, ele não chamou ele de excelentíssimo. Então, é como, por exemplo, a gente, no meio batista, a maioria, alguns batistas não, mas a maioria a gente não concorda, por exemplo, com um pastorado feminino. Então, é como se você não chamasse de pastora. É muito comum, às vezes, chamar até a esposa do pastor de pastora. Quando chama de pastora, eu já fico olhando para ela, esperando a reação dela. Ela fica assim, então a esposa de pastor não é pastora. Mas é comum, né? Então, eu sinto alguns irmãos que vêm, às vezes, a Assembleia chamar a tia França de pastor, mas não é correto, ok? O pastor é o pastor mesmo, tá? Não é a esposa do pastor, não. E Paulo fala só uma coisa. Paulo puxou o saco dele também, não, menos assim, né? De leves, eu percebi, não sou bobo, não. Paulo não puxou o saco dele. Paulo fala só uma coisa: eu sei que você já é juiz dessa nação há muitos anos, então eu me sinto à vontade para defender. O que Paulo fala aqui, na verdade, diferentemente de puxar o saco, é chamar o cara para a responsabilidade. É tipo falar assim: eu sei que você é bom nesse negócio, eu sei que você é um ótimo mecânico, João Paulo, por isso eu vou chamar o cara na sua mão, arruma ele. Então, tipo, eita, entendeu? Pressão. O cara ele pôs pressão no governador, falou: ó, há muitos anos você governa a nossa nação. Isso você tem experiência, você não é bobo, você não vai se enganar por palavras, você vai olhar para os fatos. Estou confiando que você vai conseguir ser justo. Eu estou mais confortável, porque o outro julgamento lá não foi nada justo, senão isso aqui nem estaria acontecendo. Mas você não, você é o governador há muitos anos, você governa essa nação. Então estou à vontade, estou confortável e seguro para poder falar. Então, ele pôs pressão no governador, em vez de puxar o saco, né? Em vez de mentir para puxar o saco. E ele fala, sem mais delongas, ele fala bem curtinho, inclusive.
Visto, e aliás, vamos lá, se a gente leu aqui, a gente não gastou nem 2 minutos para ler. Você acha que Paulo falou que deu 2 minutos? Claro que não. Mais uma vez, a gente sempre tem que se lembrar que isso é um resumo, que Lucas resume os principais pontos, obviamente, segundo a vontade de Deus. Aquilo que Deus realmente quis que estivesse no texto bíblico para nós, o que era essencial. Porque é claro que ele não falou 2 minutos, Terto também, não foi 2 minutos de discurso. Então foi um tempão ali, com julgamento. E ele fala, visto que poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi para Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou nas cidades. Então a primeira defesa dele é sobre uma das acusações. Ele fala, ó, eu não estou causando tumulto não, isso é falso. Que eu estou causando tumulto, que eu sou uma peste, não, falso. Eu não estou. Eu fui visto e não há muito tempo, 11 dias lá em Jerusalém já, porque ele foi para adorar a Deus. A gente sabe que ele foi lá para isso, como bom judeu. E é lá que acusaram ele, inclusive, de ter colocado Trófimo lá dentro, que era gentil. Ele segue sua defesa. Nem te podes provar as acusações que agora fazem contra mim. Então Paulo mete o famoso, você não tem prova. Não tem como provar. Você filmou? Tá filmado? Tá filmado? Se tivesse provas, já teriam acusado Paulo. Se tivesse provas. Então não, eles não tinham provas. Aí ele fala, porém confesso-te que, segundo o caminho que vocês chamam de seita, então essa é a única acusação assim que o apóstolo Paulo, ele não se defende, mas defende o cristianismo. Então ele não se defende, ele fala, não, sou mesmo. Eu sou um dos que proclamam a mensagem do Evangelho mesmo. Estou pregando esse Jesus de Nazaré. Só que não somos seita, não. Aí ele troca o termo nazareno para caminho, que era o próprio apóstolo Paulo usa esse termo, O caminho, com C maiúsculo, espero que o deixe C maiúsculo também, o caminho. Cadê o caminho? Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que sejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então aqui ele rebate uma outra acusação, que seria uma quinta acusação, uma acusação que está implícita ali nas falas de Tertulo. Tertulo, ao chamar o cristianismo de seita dos nazarenos, falando que eles estão ainda saindo do judaísmo, mas ele tinha intenção também de certa forma, separar o cristianismo. De pôr o apóstolo Paulo para colocar o cristianismo, pegar ele nessas suas palavras, colocar o cristianismo como algo à parte. Por quê? Porque se o cristianismo fosse considerado uma outra religião, ele não estaria debaixo da proteção do Império Romano. Então isso favoreceria eles para poder acusar o apóstolo Paulo. Paulo, porém, se defende. Ele fala, não, eu sirvo o mesmo Deus, nossos pais. Eu consigo ouvir ele falando aqui, sou o fariseu de fariseus, que é a defesa que ele faz. Então, ele é judeu e ele está falando que o caminho, isso é o cristianismo, ele vem do judaísmo. O cristianismo é a completude do judaísmo. É quando o judaísmo ficou perfeito, completo mesmo. Porque no judaísmo a gente tem a antiga aliança, a gente tem as promessas de Deus, as profecias, e no cristianismo o cumprimento de todas as profecias, na nova aliança. Então aqui tudo se cumpriu. Então Paulo fala isso, eu sirvo Deus e nossos pais. Nossos, ele fala nossos, incluindo os judeus, o nosso Deus é um só. Só que vocês não enxergaram como esse já está entre nós. E mais uma vez, The Chosen relata isso muito bem. Essa quinta temporada é sensacional. Assistam o quanto antes, viu? Estou doido para comentar algumas coisas, não quero dar spoiler de como eles relataram para vocês. Continuando aí. E que esteja de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Então Paulo fala, eu acredito em tudo e acredito na lei. Eu não estou aqui para falar contra a lei, não. Inclusive eu segui sim a lei e os profetas. Então a lei e os profetas, ele está referindo aos escritos, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde tinha a lei de Moisés. E aí a gente tem os Ketuvim e os Neviim, que são os escritos e os profetas. O judaísmo, a Bíblia judaica separa apenas em 3, não é como a nossa, que os profetas se dividem
em dois, né? Coisas maiores e menores. A gente divide as leituras sapienciais também. Enfim, a gente divide nos poéticos e nos históricos, né? Então não é que nem a nossa. Então ele fala, ó, eu segui tudo isso. E mais, tenho esperança em Deus. Tenho esperança em Deus. Que haverá ressurreição, sim. Ele traz mais uma vez à tona, mas não com aquela astúcia que ele utilizou para causar aquela dissensão entre os saduceus e os fariseus. Os caras perderam totalmente o foco do que eles estavam fazendo ali para debater teologia. Literalmente eles pararam a acusação que, se eles estivessem certos, eles eram mais urgentes para debater um negócio que eles nunca conseguiram chegar no consenso. Então virou uma discussão séria. Os caras estudados, né, para ser cultos. Debater não, perdão, discutir. Discutir é diferente de debater. No debate eu falo, você escuta, depois você fala, eu escuto. A exposição de ideias, mas eu debato contra a sua ideia, você debate contra a minha ideia. Na discussão, eu estou debatendo contra você, você debate contra mim. Não há ordem e um fala, outro fala, há uma desordem total que aconteceu. Então Paulo aqui ele fala da ressurreição e aqui, segurem Atos 24 aí, vamos abrir lá em Apocalipse 20. Um pouquinho de escatologia, sem adentrar muito, porque a escatologia tem muitas vertentes, então, de forma bem superficial, Apocalipse capítulo 20, aqui Paulo está citando o milênio, citando a primeira ressurreição, que é após o milênio. Vou explicar o que é o milênio também. Alguém lê para nós o versículo 5, por favor, já pode ser. Mas os outros mortos não reviverão, até que os 1000 anos se acabaram. Até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Essa é a primeira, deixa assim, em Apocalipse 20 ainda. Essa é a primeira ressurreição, então, após o milênio. Aí há quem acredite que o milênio é um período literal, né, do qual faz parte, que após o milênio. Realmente. Eita, boa. Obrigado. Chegou mais um. Há quem acredite que o milênio é algo literal. Há quem acha que não. O milênio significa não algo literal, um período de 1000 anos. Os milenistas, por exemplo. Quem acha que o milênio já começou, esse período de Cristo, qual escrito veio já é o milênio. Mas uma coisa é fato: após acabar o milênio, a gente vai ter a segunda ressurreição, ok? E aí Paulo fala mais, deixa em Apocalipse 20 ainda, fala mais escatologia ainda, vamos continuar aí. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também trazer oferendas. Então a gente vê que a principal relação do apóstolo Paulo é ter consciência pura. A nossa consciência, ela é uma autoacusação moral que a gente faz para nós mesmos. De estou fazendo certo ou estou fazendo errado. E muitas vezes a gente manipula a nossa consciência para fazer o errado. A gente quer se convencer. É igual, por exemplo, uma vez eu vi umas pessoas comentando, né, uns caras comentando que eles foram fazer uma pamonhada. E aí eles pegou lá uns 2 ou 3 sacos de milho, eu acho que foi 2 sacos de milho assim, não, mas pegou na fazenda deputado aí, mas não precisa disso não. Todo dinheiro que ele tem lá, não, isso aí nem faz falta não. Realmente, 2 sacos, lá, vamos fazer, né, hectares. Alqueires. 2 sacos de milho não vai fazer falta do cara, né? Custa pedir, não conheço, mas então pegue, não é seu, não pegue, simples. Percebe como isso é roubo, aliás, é furto, né? O roubo é quando você rouba outra pessoa vendo, o furto é escondido. Isso é furto, não é seu. Não é seu. Você não é animal para ir comer o negócio. Os animais não, os animais têm uma parte para eles. Né? Não, isso é furto, eles roubaram. Né? Lohan, peraí, então você está falando que lá em Quechua é aquela cena que Jesus passa no milharal e come as coisas. Não, aquilo é diferente. Uma parte da plantação, como se fosse meio que um dízimo, ela ficava realmente para isso. Para viajantes, para os animais comerem. Então uma parte era destinada a isso. Hoje em dia não tem isso, né? Então, estou pegando essa parte, não está não. Você não está fazendo isso não. Não use desculpas. A nossa consciência o tempo todo quer nos convencer de que eu tenho uma desculpa para fazer o que eu estou fazendo. A gente está o tempo todo. Então eu quero achar uma desculpa de preguiça. Eu quero, eu estou cansado demais. Que eu sou diferente dos outros, né? Porque eu sou um cara que trabalha bem mais que os demais, né? Eu sou, os outros não, os caras todos ali, que só eu
Eu canso, eu sou cansado, agora o resto não. Os outros é tudo frescura deles, né? Então, cuidado. Tem preocupação do apóstolo Paulo, de ter sua consciência limpa. E a consciência limpa vai vir com a purificação do Espírito Santo na sua vida. Ouça a voz do Espírito Santo, você é salvo, graças a Deus por isso. Ele está o tempo todo te acusando, e te orientando, te exortando, não faça isso, faça aquilo. Ouça a voz dele, e tenha sua consciência limpa perante Deus e perante os homens. E Paulo fala que eu vim trazer esmolas. Ele se refere ao que nessas esmolas, então? Quando a igreja de Jerusalém passou por dificuldade financeira, o profeta Ágabo havia profetizado que isso ia acontecer, e realmente acontece. Então o apóstolo Paulo levanta esmolas e leva. E agora, chegando com essas esmolas, né? E foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. Ele rebate mais uma acusação, ó. Eu não fiz nenhum tipo de tumulto, minha intenção não é ser desordeiro, tumultuar, não. Eu quero ordem, eu não vim causar tumulto nenhum. E foi nessas ocasiões, citando aí em específico Tessalônica, não sei se é Macedônia, acho Macedônia. Tessalônica, acho que Macedônia, que eles me encontraram lá, mas não estava fazendo tumulto nenhum, não. Então, cadê? Aí ele vai falar agora, cadê esses então que estavam lá e me viram, né? Olha lá, os quais deveriam comparecer diante de ti e me acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Então aí, cadê? Então, como assim? Eu não estou entendendo por que os judeus de Jerusalém estão me acusando de fazer tumultos com os judeus lá na Macedônia, com os judeus lá em Tessalônica, se eles próprios estão aqui. Por quê? Cadê eles então? Se eles tivessem algo para acusar, eles viriam aqui pessoalmente me acusar contra ti. Olha que argumentação, olha que retórica. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. E ele fala, salvo as palavras que eu falei, se referindo a quando ele disseminou, né, aquela dissensão entre eles que ele falou. Não, eu estou sendo acusado aqui hoje porque eu acredito na ressurreição dos mortos. E aí os fariseus tomaram partido, começaram a discutir à toa e perderam o foco no apóstolo Paulo. Só voltando lá em Apocalipse 20, a gente leu o versículo 5, né? Que fala sobre o período pós-milênio. Agora, o grande julgamento, Apocalipse 12. Alguém pode ler para a gente, por favor, Apocalipse 12? Apocalipse 12. Qual versículo? 12. Você falou Apocalipse 12. Porque eu falei para vocês sobre o capítulo 20. Então, o capítulo 20. Se tivesse falado versículo, tinha versículo. Você mudou. Falei versículo. Não. Capítulo 20, 12. 22. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então segue-se, após esse período milenar, né? O diabo vai ser solto, ser derrotado, e segue-se o grande tribunal de Cristo, a qual todos devem se apresentar, todos devem aparecer perante o grande tribunal de Cristo. Agora, se quiser, pode deixar o Apocalipse 20 para lá. O foco não é escatologia hoje, não. Vamos voltar lá. Então, lá no versículo 15, né, ele fala disso, da ressurreição dos justos e dos injustos. Então, a ressurreição dos justos é ali no milênio. A dos injustos após, eles após se apresentarem perante o grande tribunal de Cristo. Então, o que Paulo, de certa forma, está falando é o seguinte: olha, vocês me colocam aqui diante de um tribunal humano, vocês vão se apresentar também diante do tribunal de Cristo. Vocês vão prestar contas de tudo isso aqui que vocês estão fazendo. Então, fica a sua consciência. Eu lembro uma vez que eu ouvi o Israel usando um versículo bíblico esqueci qual que é agora, que fala da mentira de João. Você lembra então qual que é? Ele falava toda hora esse versículo. Sim. Que o pastor Adilson falava e ele e a Maria Fernanda amavam esse versículo. Já que a Maria Fernanda falando também. Não, mas você está mentindo, então é verdade, né? Aí, segundo João, tanto, esqueci qual é o versículo. João 8,44. João 8,44. Segundo João 8,44, é verdade. Então, colocar essa pressão. Né? Então, às vezes, a gente se esquece que Deus sabe tudo. Não adianta você mentir, cara.
Deus sabe. Você pode mentir para as pessoas, mas Deus sabe. Então, como o apóstolo Paulo, versículo 16, procure ter uma boa consciência, principalmente perante Deus, depois perante os homens. Né? E Paulo fala, olha, eles não têm nada de me acusar, exceto que, quando eu estava sendo julgado, né, eu passei da conta. Ele fala, passei da conta um pouquinho. Né, porque eu falei que hoje, ele abriu aspas para ele próprio, para citar o que ele mesmo disse, abre aspas, sou julgado hoje por causa da ressurreição dos mortos. Então vocês estão me julgando hoje por causa da ressurreição dos mortos. Fecha aspas. Paulo se citando. E ele fala isso com intenção realmente de desviar o foco. Ele falou com essa intenção. Mas ainda assim, isso não foi errado, isso que ele fez. A acusação ali era toda injusta. Mas ele fala, ó, exceto por isso, se quiser fazer alguma coisa disso, eu até entendo. Não vou nem, né, me delongar nessa defesa. Se agora me acusar de ter entrado no templo com impuro, eu mesmo me apresentei purificado. Eu sou um judeu zeloso, eu já faria um gentil entrar no pátio dos judeus, sem hipótese alguma. Não estou fazendo tumulto. Quanto à seita dos nazarenos, não é seita, mas sim, eu prego e dissemino a palavra de Deus, o caminho. Porque eu acredito nos nossos pais, na lei dos profetas, e isso é a consumação de tudo isso. Continuando então versículo 22, então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo, como assim? Félix conhecendo mais acuradamente o cristianismo, o caminho do cristianismo. Como Félix conheceu? Drúxila, sua mulher, era judia. Provavelmente ela sabia, né? Ela sabia. Não se sabe certo se ela era convertida, mas provavelmente não. Ela era esposa de Herodes Agripa I, irmã de Herodes Agripa II. E ela separou, ela foi a terceira esposa de um rei, que esqueci o nome do rei agora. E ela se separou. Prechei deve comentar o nome do rei, capaz. Com certeza ele deve falar. Cadê o nome do rei? Rei Emessa, com 2 S. Rei Emessa. Ela se separa dele, então, e se casa com Herodes. Não é Herodes o Grande, tá? É um dos Herodes o Grande. Então, ela é um dos tetrarcas, né? Que divide o reino de Herodes em 4. E aí ela conhecia. E aí, com certeza, provavelmente, ele acurou mais do cristianismo com ela. Então, ela falou algumas coisas para ele. Então, ele não chegou a ler de tudo. A gente vê que Félix, realmente, como Paulo disse, né? Há muitos anos você julga essa nação. Resumindo, você tem experiência nesse negócio aí, você sabe o que você faz, né? Sabe. Ele, não, peraí, como é que é esse negócio, essas ceias nazarenas? Como é esse negócio aí? Me explica, o que é esse caminho? Então, ele já sabia, ele tinha um conhecimento prévio, ele não chega cru de tudo. E ele disse, quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Então a gente vê que o apóstolo Paulo ficou preso, mas com algumas regalias. Por ser cidadão romano, ele tinha um direito de liberdade. Tinha um termo latino para isso, esqueci o nome agora. Como ele podia ser romano e judeu ao mesmo tempo? Como é que é isso? Pai e mãe. Ah, entendi. Pai e mãe. Pai. Romano, não judeu. Ou era o pai judeu? Eu acho que o pai era romano, né? Mas então o cara tinha dupla cidadania. Dupla cidadania. Dupla cidadania. Ele era judeu de sangue e romano também de sangue. Agora entendi. Então, é uma das várias demonstrações. Como assim? Era judeu romano. Ele fala, né, na defesa dele. Tá? Quando fala em lá com romano, no caso, não, que foi preso, 2 caras. Foi, então esqueci agora, acho que ele dá essa defesa dele. Mas ele fala, sou fariseu de fariseus, né? Então, e judeu, ele é judeu realmente, ele é filho de judeu romano. A gente vê que Deus, ele preparou o apóstolo Paulo desde o início da sua vida. E aí, uma vez o pastor Rolando fez uma pergunta pra gente. Nós jovens vamos beber aqui mesmo, né? A gente ficava ali fora, às vezes, que aqui dentro tinha muitas coisas, objetos, era ruim de ficar aqui dentro às vezes. Ele perguntou, Deus escolhe os capacitados ou Deus capacita os escolhidos? A gente pensou e respondeu, Deus capacita os escolhidos. Passou certo. Mas Paulo, o pessoal falou sobre Paulo, inclusive, nesse dia. Mas Paulo não. Paulo, Deus escolheu o capacitado. Né? Então, e capacitou ainda mais. Que Paulo já era extremamente capacitado antes mesmo de se converter ao cristianismo. Paulo foi treinado ali
na segunda ou pelo menos terceira melhor escola, que era a escola filosófica ali de Tarso. Então Paulo tinha conhecimento filosófico, da cultura, conhecimento da lei, ele era fariseu, mano. O farisaísmo era a seita, era o caminho mais difícil de seguir ali dentro do cristianismo. Inclusive, isso lembrou uma coisa: os judeus se preocupavam muito em andar no caminho certo. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, isso é, vocês estão dois para andar no caminho certo, ninguém está errado, quer andar retamente. Eu sou o caminho. Vocês querem achar um caminho na vida de vocês. Eu sou o caminho. É como se Jesus chegasse e falasse, sei lá, para os gregos, eu sou a razão. Quem fala isso é João, né? Ele é o Logos, né? Então, ele é a causa primeira do debate filosófico deles. Então, isso é, eu estou certo, o certo é isso, me sigam, eu sou o caminho. Então, Paulo traz isso à tona quando ele troca o termo pejorativo nazarenos para se referir exclusivamente ao termo popular também, que era o caminho. A gente vê que Paulo ele era capacitado para isso. Se ele não tivesse cidadania romana, a gente teria sérios problemas, e estamos vendo isso há um bom tempo. Porque ele não ia ter todo esse direito de liberdade que ele tinha. O cidadão romano tinha direito de ficar 2 anos, vocês vão ver no final do texto bíblico que ele fica 2 anos, que era o máximo que ele deveria ficar detido, mas ele tinha liberdade, isso ele recebia visita. E agora isso levanta um grande questionamento. Por que o apóstolo Paulo foi preso, cara? Por que ele foi para Jerusalém se ele sabia que ia ser preso? Por quê? Por quê? Por que Deus prende o apóstolo Paulo? Ele não seria mais útil, como você disse? Ele escolheu alguém que é extremamente capacitado, capacitou ele ainda mais. Ele não seria mais útil para Deus se Deus tivesse mantido ele lá de fora da cadeia, para que ele pudesse pregar o evangelho mais ainda para mais pessoas? Irmãos, acredita-se que Deus fez isso para dar um descanso para o apóstolo Paulo no final de sua vida, no final do seu ministério. Ele estava muito cansado, porque ele estava frenético o tempo todo, tinha anos e anos ali, pregando o evangelho, em cidade em cidade. Ele dedicou sua vida inteiramente a isso, inteiramente. Paulo não tirou férias, por assim dizer. E Paulo trabalhava nas horas vagas ainda, ele precisava fazer tentos, vão ser pesados os irmãos, então ele não vivia só de oferta. Ele fala isso na igreja de Coríntios, ele fala, ele dá uma bronca deles, ele fala, quando eu estive aí, eu não fui pesado a vocês, não. Mas vocês deveriam ter me sustentado para me dedicar exclusivo a isso. Mas não tem problema. Tem, só que não tem, né? Ele fala, tem problema, é claro que é isso, ele falando. Mas não teve problema no caso. Aí eu fui atrás, eu ganhei o meu. Então, Paulo, provavelmente Deus faz isso, dá um descanso para Paulo. Mas eu não penso que foi para isso. Eu acho que isso foi uma consequência do propósito principal de Deus. Deus quis Paulo preso. Primeiro, para convencer a própria guarda romana, através da prisão de Paulo, muitos se converteram, pessoas importantes do governo se converteram. Então, muito do cristianismo se espalhar se deve à conversão de autoridades romanas, a ponto de o cristianismo ser declarado depois a religião oficial do Estado. E aí muitos problemas começaram a partir disso. Mas enfim, para você ver como ele foi entrando nas camadas mais principais das autoridades da época. E muito disso se deve também ao apóstolo Paulo. O Espírito Santo agiu de forma sobrenatural. E tudo começa aqui. Paulo conversa. Já viu no final aqui que ele conversa com Félix. Tá? Segundo, aliás, não pode comentar, vou comentar. No caso, os fariseus, eles tinham meio que permissão, uma pergunta, permissão para matar outras pessoas, por exemplo, com apedrejamento, mas com isso não cai a responsabilidade não cai a responsabilidade sobre eles, certo? Matavam meio que ficava por isso mesmo. Mas dependia muito. Não era. É porque assim, eles não tinham. Tem a regra geral e às vezes o específico sobre a cor geral, né? Regra geral, só o Império Romano mata. Só. Eles não podiam matar. Aí tinha uma regra específica que era, pelas crenças deles, para fazer uma política de boa vizinhança. A gente vê o tempo todo que os governadores eles querem agradar os judeus, né? Os que estão ali naquela região. E Tetiose, mais uma vez, mostra isso muito bem. Eu estou fascinado com essa temporada. E aí, eles permitiam algumas execuções dentro da lei deles, entendeu? Dentro da lei deles, eles permitiam algumas execuções. Jesus, ele morre pelos romanos. Foram tanto os judeus como os romanos. A crucificação era a morte dos romanos.
Se fosse pelos judeus, ele teria sido apedrejado. Então eles tinham permissão, mas era raro. Assim, por exemplo, se um gentil entrasse no templo e eles matassem, o Império Romano deixaria. Entendeu? Mesmo se fosse um guarda? Mesmo se fosse um guarda. Não podia, entrou Moscou que quis. Talvez você explique um pouco também a prisão de Paulo, pois ele estava ali, de certa forma, seguro, preso ali, fora dos fariseus. Sim, e justamente. A gente vê que Deus, na lição passada, inclusive, a gente viu que Deus tira Paulo das mãos de um inimigo para colocar na mão de outro. Porque era melhor estar na mão dos romanos do que dos judeus. Né? Quer ver? Volte aí no ano 23, não foi no 22, eu falei retrasado, tem enganado. Não, era 22, né? E ele reúne aquela cavalaria, você lembra? Reúne o 22. 200, é o 22 mesmo, né? Cadê? Se me achar um versículo aí, pode falar. Né? Cadê? Que ele reúne vários soldados para levar Paulo. Achei. Versículo 24. 22, capítulo 22 e 24. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e sob açoite. Não, essa não achei não. É que o sobrinho de Paulo escuta, né? Cadê, gente? Tá em algum lugar aí, mano. Então, achei. É o 23, não, 22 não, para passar mesmo. Versículo 22. Então o comandante despediu o rapaz, encomendando que a ninguém dissesse que ele trazia as informações para o sobrinho de Paulo. Escutou que ia matar Paulo aí, então, mais de 40. Jejum para matar e matar Paulo. Forte anátema. Ele chamou 2 centuriões e disse: tem de prontidão desde a hora 3ª da noite, isso é 9 horas, 200 soldados, 70 cavalaria e 200 lanceiros para ir até Cesareia. Então 470 soldados para proteger Paulo. E aí Paulo fica sob custódia romana a partir dali. Ele não fica mais sob custódia dos judeus, sob custódia romana. Então por que Deus fez isso? Para proteger ele também. Ele corria risco de vida. Os judeus poderiam sim matá-lo, ainda que não era tão fácil, assim, eles poderiam sim matá-lo. Então o principal motivo de Deus ter prendido o apóstolo Paulo foi para pregar para essa camada da sociedade, que era necessário, proteger o apóstolo Paulo da morte, e Deus queria que o apóstolo Paulo descansasse e meditasse mais. São nas prisões que surgem as melhores epístolas que a gente tem hoje. Top epístolas que a gente tem hoje. As chamadas epístolas da prisão, das quais uma delas, Colossenses, né, que fala que a gente é salvo da ira de Deus. Paulo preso falando isso, cara, olha que lindo. Filipenses é a epístola da alegria. Eu vi um vídeo da, quem conhece a Jordana famosa, do olho claro, não sei se foi o nome dela agora. Ela foi lá, né, visitou a prisão onde Paulo ficou. E ela falou, e foi aqui que Paulo disse: alegre-se sempre no Senhor. Lugar preso, com certeza fétido, insalubre, e ainda assim, alegre-se no Senhor. Mais uma vez digo, alegre-se no Senhor. Ele faz isso várias vezes. Então, lá a gente tem o sul da teologia. Deus queria que Paulo escrevesse essas epístolas. Então, foi tudo dentro do plano e propósito de Deus. Paulo fosse preso. Em nenhum momento ele questiona isso. Lá no filme do apóstolo Paulo, algumas cenas retratam o demônio lá na cela com ele, tipo querendo fazer a cabeça. Será que isso é verdade? Pode ter acontecido. Tentando ele, o tempo todo se debatendo com ele, tentando ele. Mas a gente não tem nenhum registro de que isso aconteceu. No filme ele tinha alguns flashbacks, ele sonhava quando ele matava os judeus na época que ele matava e que ele procurava os... Isso aí tem explicação. É porque o espinho na carne de Paulo, alguns acreditam que é um pensamento que poderia ser as suas memórias, né? Que é o tempo todo que o diabo ele fechava o olho e via... O diabo esbofeteava ele com o seu passado, o tempo criança, todo, fazendo ele lembrar de quando ele executava os cristãos. Lembra da morte de Estevão, mostra isso. E é interessante quando ele morre lá, mostra Estevão também, esperando ele. É interessante. Então é um livre pensamento. Tem quem acredita que seja cegueira, né? Uma impossibilidade. Tem quem pense, não eram demônios físicos que ficavam ali atormentando ele literalmente, né? Com opressão demoníaca. O espinho na carne não era isso. O espinho na carne com certeza não era isso. Mas é uma possibilidade, o passado dele. Tem quem acredita que o espinho na carne eram esses caras